Já parou para pensar se uma equipe pudesse se gerenciar sozinha? Sabe, sem um chefe tradicional dizendo o que fazer a cada passo? Pois é, esse é o poder do autogerenciamento, uma ideia que está no coração do Framework Scrum. É um conceito que promete muito mais agilidade, mais motivação, mas que, claro, também tem seus desafios. Vamos mergulhar nessa ideia e entender como ela funciona. Para a gente entender bem essa história, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos definir o que é de fato o autogerenciamento. Depois a gente passa pelas vantagens, olha de perto os riscos e, por fim, vamos descobrir quais são os fatores essenciais para fazer tudo isso dar certo. Então, vamos começar pelo básico. O que significa autogerenciamento? E olha, não é só sobre dar mais liberdade, não. É uma mudança bem mais profunda. É sobre repensar toda a estrutura de poder, de liderança e de responsabilidade dentro de um time. E para isso ficar bem claro, é só colocar os dois modelos lado a lado. De um, a gente tem a gestão tradicional. Comando, controle, poder centralizado e um foco quase cego em seguir o plano. Do outro, a abordagem Scrum vira essa lógica de ponta cabeça. A liderança passa a ser colaborativa, o poder é distribuído e o objetivo muda de seguir o plano para o que realmente importa, entregar valor. A definição é até bem simples, na verdade. Pensa assim, uma equipe auto-organizada não só executa as tarefas, ela decide em grupo como o trabalho vai ser feito, quem vai cuidar de cada parte do processo e qual é a melhor forma de chegar no resultado. A autonomia aqui é pra valer. É claro que para isso dar certo, a equipe precisa ter umas características bem específicas, né? Primeiro, ela tem que ser multifuncional, ou seja, ter lá dentro todas as competências para entregar o projeto de ponta a ponta. As decisões sobre quem faz o quê, quando e como são internas. E o mais importante, a responsabilidade pelo sucesso ou fracasso é do grupo todo, sem exceção. Essa autonomia para resolver os próprios problemas que dá força para o time. E olha só, essa ideia não é nenhuma novidade, viu? O próprio Manifesto Ágil, que é tipo a bíblia das metodologias ágeis, já dizia isso com todas as letras. As melhores soluções, as melhores ideias não vêm de cima para baixo. Elas surgem, elas emergem de equipes que têm liberdade para se organizar. Isso mostra que o conceito está lá, na raiz de todo o pensamento ágil. Certo, a teoria é bem interessante, mas na prática, por que uma empresa se daria ao trabalho de implementar um modelo desses? O que se ganha com isso é o que a gente vai ver agora. O primeiro grande ganho, e ele é gigante, é na colaboração. Quando a equipe inteira precisa decidir junta como vai trabalhar, a comunicação vira uma necessidade, não uma opção. Isso quebra aquelas barreiras, os famosos silos, onde cada um só olha para o seu quadrado e força todo mundo a remar na mesma direção. Em segundo lugar, o impacto no moral do time é enorme. Dar autonomia é, no fundo, dar um voto de confiança. E quando as pessoas sentem que são donas do próprio trabalho, a motivação e o compromisso disparam. Elas deixam de ser só executoras de tarefas para se tornarem verdadeiras protagonistas do resultado. E por fim, tudo isso leva a mais eficiência. Pensa bem, uma equipe autogerenciada não precisa esperar a aprovação de um gerente para mudar um processo que não está funcionando. Ela tem o poder de adaptar e otimizar o fluxo de trabalho ali em tempo real. Isso cria um ciclo de melhoria constante que acelera e muito a entrega de valor. Mas, como a gente pode imaginar, essa transição não é um mar de rosas. Dar mais liberdade e autonomia também significa encarar novos tipos de desafios, e é fundamental conhecer esses riscos antes de sair mudando tudo. Aí fica aquela pergunta no ar, né? Se os benefícios são tão claros, por que o autogerenciamento ainda não virou o padrão em todo lugar? Onde é que o bicho pega? E os obstáculos são bem reais. Primeiro, a autonomia sem um mínimo de estrutura pode ser desesperador, pode levar à paralisia. Depois tem a resistência da própria gestão, que muitas vezes simplesmente não consegue largar o osso do controle. A comunicação também precisa ser de altíssimo nível. E por fim, a equipe precisa ter maturidade para resolver os próprios conflitos sem depender de um gerente para apagar incêndio. Mas a boa notícia é que esses desafios têm solução. Não são barreiras intransponíveis. Existem caminhos e ferramentas para superá-los. E é isso que a gente vai ver agora. Os fatores que são cruciais para fazer o autogerenciamento funcionar na prática. O sucesso desse modelo se apoia em 3 grandes pilares. O primeiro é o treinamento. A equipe precisa ser muito boa tecnicamente, mas também precisa ter habilidades de colaboração e comunicação. O segundo é ter um Scrum Master forte, que não é um chefe, mas sim um facilitador, um técnico que ajuda o time a jogar melhor. E o terceiro são as ferramentas certas, que permitem que a colaboração flua de forma transparente para todo mundo. E isso tudo exige um novo tipo de liderança, a chamada liderança servidora. A ideia, como diz o Robert Greenleaf, é simples. O líder não está ali para ser servido,
mas para servir a equipe. O principal trabalho dele é garantir que o time tenha tudo o que precisa para brilhar. A mentalidade vira uma chave. O foco sai do controle e vai para a capacitação. E esse ponto aqui é fundamental. Muita gente confunde autogerenciamento com cada um faz o que quer, uma bagunça. Mas é exatamente o contrário. A estrutura do Scrum, com seus rituais, suas reuniões diárias, suas retrospectivas, tudo isso funciona como as grades de proteção numa estrada. Elas dão a direção e a segurança para que a equipe possa acelerar com autonomia, sem o risco de sair da pista. No final das contas, a lição é clara. O autogerenciamento é uma jornada poderosa, mas exige preparo, confiança e a estrutura certa para dar frutos. A grande questão não é se o modelo funciona, porque ele funciona. A pergunta de verdade é: a cultura da empresa está pronta para dar um passo atrás e confiar de verdade nos seus times, permitindo que eles assumam o controle do próprio sucesso? Fica aí a reflexão. Valeu por acompanhar a gente nessa análise.